sobre assédio moral. O assédio moral que está em todo lugar, assédio moral, sexual, o assédio que está aí no mundo do trabalho, o assédio que está em todos os espaços e que adoece e que incomoda e que precisa ser discutido para que as pessoas possam finalmente saber o que é que a gente tem de sair, a gente pode trabalhar junto para que isso possa ser minorado, para que isso só possa ser punido e a gente possa, enfim, ter uma vida em paz. Nós trazemos hoje o assédio moral, principalmente nos agentes de saúde de endemias, esse universo dessas pessoas que frequentam a nossa casa, que fazem parte, inclusive, da nossa família, é um grupo muito querido, é um grupo de pessoas que está sempre atuando junto com a gente, e a gente recebe hoje o Dr. Clóvis Renato, né, uma pessoa que é parceira nossa, está sempre discutindo aí pautas boas com a gente, e uma convidada, uma mulher, né, a Silvia Salgueiro, presidenta do Sindrax, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, também, que veio com a gente. Nós tínhamos uma outra convidada, a companheira Célia Marques, agente de endemias de João Pessoa, mas ela teve um pequeno problema de saúde, não pôde estar aqui com a gente pede desculpas aí para vocês e para os nossos convidados, né? Nós vamos iniciar a nossa atividade ouvindo o Dr. Clóvis Renato, ele que é advogado, professor, mestre e doutor em Direito, assessor técnico na Conferência Internacional do Trabalho em Genebra e na elaboração da Convenção 190 sobre assédio moral no trabalho pela OIT. Dr. Clóvis Renato também é advogado do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, nosso companheiro assessor jurídico desse sindicato, que também é parceiro, e de você, comerciário e comerciária, que também sofre assédio moral, né? Dr. Clóvis Renato, você tem aí 15 a 20 minutos para fazer a sua explanação. Quero dizer a você, enormemente agradecida, Movimentos Junto, fazendo mais, com a sua presença, sempre preciso, sempre simpático, sempre com boas informações e aí com essa empatia com a galera comerciária, com a galera trabalhadora, né? Seja bem-vindo, Dr. Clóvis, por gentileza, faça uso da palavra, nós temos o prazer de estar lhe ouvindo, fique à vontade. Olá, ouvindo aí o som, tudo bem? Som, beleza? Ouvindo, Vera? Então, ótimo. Então, uma saudação aí a todos e a todas. Muito bom estarmos aqui hoje tratando esse tema. O tema, ele é espinhoso, ele é um tema delicado, mas nós dizemos muito bom porque até pouco tempo ele era conhecido na Organização Internacional do Trabalho como risco invisível. Pasmem, né? Então, a gente chegar aqui hoje para dar visibilidade a isso já é um avanço. Veja que, desde sempre, né, pode-se dizer que nessas relações em que há hipossuficiência, houve essa questão de assédio, de acosso, né, de perseguição nas relações de trabalho, mas isso era invisibilizado, aí usando o termo do professor Boaventura de Souza Santos. E depois de muitos trabalhos, muitos estudos, quando foi exatamente por volta dos anos 80, começaram a surgir estudos, principalmente nos Estados Unidos, Alemanha, que foram chegando aos poucos ao Brasil, tratando dessa questão do assédio moral, especificamente, e do assédio sexual. Vejamos que era essa questão de dano moral e do risco invisível decorrente do assédio moral, ele gerou tantos problemas e a gente vê que sempre houve, praticamente, dentro do sistema capitalista, contudo, era visto de forma invisibilizada. Só para se imaginar, junto à Organização Internacional do Trabalho, nós temos uma organização que nasceu em 1919, ela é anterior à ONU, não é? Ela vem com o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, é a única agência hoje das Nações Unidas que é tripartite, ou seja, que tem representantes dos trabalhadores, representantes dos governos e representantes dos empregadores. Veja, são 187 Estados-membros, a OIT já conta com 190 convenções internacionais do trabalho e, pasmem, só em 2019, no centenário da Organização Internacional do Trabalho, nós conseguimos
de fato, encabeçar e termos hoje uma convenção internacional do trabalho que trata sobre assédio moral e perseguição no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, são muitas vitórias. Essa era a pauta da OIT, inclusive, nesse momento, para discutir, apresentar isso a nível mundial em 2019. Isso foi tirado na Assembleia Geral, lembrando que também isso foi referendado junto com a Carta dos 100 anos na Assembleia Geral da ONU, e a campanha ia ser a campanha mundial esse ano. Contudo, diante dessa questão da pandemia e das quarentenas, a OIT colocou isso para decidir no próximo ano. Mas está aqui o sindicato, né, e os agentes, né, que estão aí exatamente pensando essa questão, e hoje a gente já tem uma norma internacional. Na verdade, nós temos hoje, que foi aprovada no passado, a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, a última convenção, e tem a Recomendação 206. É importante que a gente comece a ver isso, porque ele avança com relação a várias coisas, inclusive sobre a jurisprudência do Brasil. Nós não temos no Brasil, em regra, na iniciativa privada, lei que trate sobre assédio moral. A gente tem no serviço público, em alguns municípios, alguns estados, algumas legislações. Eu tive a oportunidade de, principalmente em 2017, 2018, viajar o país inteiro, analisando as normas que tinham sobre assédio. Em muitos lugares tem a norma, mas não tem punição, não tem previsão ou para exatamente a apuração adequada. Então, é como se não houvesse, não é, a norma. E outros lugares sequer há essa possibilidade de norma. Houve casos, como, por exemplo, São Paulo, que chegou até a norma, e mesmo tendo a norma, depois a norma foi julgada inconstitucional por vício de iniciativa. Né? Então, quer dizer, nós temos muita dificuldade ainda, mas com a Convenção 190, a discussão tende a melhorar, até porque precisava de 2 estados, né, 2 países, para firmarem ela, para ela contar 12 meses, para ela começar a valer. E isso passou a surgir exatamente ano passado, e começando em março desse ano, 3 países, um deles é a Argentina, aqui da América do Sul, manifestou o interesse lá de adesão. Então, quando for ano que vem, ela já está, inclusive, valendo. Só para a gente entender bem rapidamente o que é a lógica do assédio, é bem importante que você veja que lá na Convenção 190, e comparando aqui com o Brasil. Então, primeira coisa, existe lei no Brasil para assédio sexual na relação de trabalho? Existe, é crime punido e tal, tá bem direitinho lá no Código Penal, tá? Mas para assédios morais já é difícil, como nós falamos há pouco. Outra coisa, normalmente a gente entra com ações por assédio moral e ganha indenização, e tem uma construção que chama de jurisprudência. Como é jurisprudência? São decisões em cima de casos fáticos provados que a gente consegue exatamente demonstrar que houve a prática do assédio, e aí vem a indenização por dano moral. Um problema da jurisprudência do Brasil é que, de regra, fala que quando se trata de assédio moral, tem que ter reiteração da prática. Bom, é muito difícil ter reiteração? Não, por quê? Porque normalmente um assediador, ele tem esse mau hábito de ficar sempre praticando esse assédio. Tem muito a ver com uma ignorância, né? Uma ignorância no sentido de compreender errado a natureza das coisas e ficar repetindo como se fosse certo. Às vezes há uma misoginia, né? Às vezes, dentro dessa perspectiva, há esse senso como se fosse mais, ao invés de serem pessoas trabalhando num ambiente de trabalho, né, para garantir a sua dignidade, mas há percepções diferentes. Então, na jurisprudência do Brasil, nós encontramos, em regra, para o assédio moral, essa necessidade de reiteração. E aí, quando a gente pega já a Convenção 190 da OIT, você pode pegar, não tem tradução ainda para o português, ela está em francês, inglês e espanhol. Se você quiser achar no Google, é só colocar Convênio 190 e você vai ver no espanhol, muita gente vai conseguir dar uma lida, mas como está aí, eu vou falar um pouco aqui só do conceito. Lá no artigo 1º, diz que a expressão violência e perseguição no mundo do trabalho, ela designa um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis
e de ameaças tais, né, ou ameaça desses comportamentos e práticas, né? Elas se manifestam de uma maneira repetida, olha aí, ó, que tenha por objeto, né, ou que causa, ou sejam suscetíveis de causar dano físico, psicológico, sexual, econômico e, inclusive, a violência e a perseguição por razão de gênero. Essa é a primeira coisa. E a expressão violência e perseguição em razão de gênero, ela designa a violência e a perseguição que são dirigidos contra as pessoas por razão de seu sexo ou gênero, o que afeta de uma maneira desproporcionada as pessoas de um sexo ou gênero determinado e, inclusive, a perseguição sexual. Eles dizem que, sem prejuízo do que eles apresentaram dentro dessa questão, ele pode ser definido na legislação nacional de uma forma aprimorada, o que não pode é contrariar. Então, marque aí para você que esse tipo de conduta, de violência, seja a violência ou a perseguição no ambiente do trabalho, gera o assédio moral. Essa violência ou a ameaça de violência, ela é causa ou suscetível de causar o dano físico, né, psicológico, sexual ou econômico. Então, marque aí, físico, psicológico, sexual ou econômico. Um ponto bem relevante, que talvez você tenha muita dúvida, o nosso tempo aqui é curto, né? Eu tenho, inclusive, um curso que a gente oferece online, de vez por outra, esse curso tem mais de 10 horas, exatamente mostrando como peticionar, mostrando a perspectiva de todos os artigos, eu analiso artigo por artigo da Convenção 190 e da Recomendação 206, as leis do Brasil e a jurisprudência do Brasil no sentido do assédio. Mas aqui, a nível da nossa live, da nossa conversa, né, a nível de dar visibilidade, talvez já que eu defini para você o que é o assédio moral, já disse que o assédio sexual é só colocar Código Penal brasileiro e ver lá em assédio sexual no ambiente de trabalho, que é um crime. Então, no assédio moral que tinha mais dificuldade, agora talvez o que está te gerando dificuldade mesmo de pensar é a perspectiva de como provar. E eu costumo sempre tratar essa questão de como provar o assédio a nível de assédio sexual. Um dos elementos mais importantes hoje é o celular, né? São os equipamentos tecnológicos que podem fazer com que você realmente consiga provas que demonstrem, né? Às vezes uma vez ou de forma reiterada. Então, muitas pessoas também se questionam, né? Quando assistem muitos filmes policiais, e, por vezes, acham que essa questão, né, tem que ter autorização, tem muita gente que fez ou estuda alguma coisa direito e fala da árvore dos frutos proibidos, que a prova não valeria se você jogasse uma prova que é uma gravação de celular, uma gravação do seu computador, né? Mas é interessante entender que no Brasil, a nível da jurisprudência já pacífica, consolidada do Supremo Tribunal Federal, né, nós temos a diferença entre essa gravação, né, você sendo parte, e a interceptação telefônica. Essa interceptação é que só pode ser com autorização judicial, mas você gravar, você sendo parte da conversa, sendo sua conversa no WhatsApp, independentemente de autorização, porque como é que a pessoa vai dizer, você vai dizer, olha, eu vou agora gravar e a pessoa vai lhe assediar, ela nunca vai fazer isso. Então, a gente está só dizendo que a partir do momento que você está com o seu celular e que a pessoa começa a demonstrar, manifesta condutas assediantes, seja de assédio sexual ou assédio moral, a sua gravação, ela é válida, certo? Não pode um terceiro gravar. De regra, você vai pegar o seu equipamento e você mesmo vai gravar. Então, vale a gravação telefônica, você sendo parte na conversa, vale as conversas do WhatsApp, né? Valem os e-mails, né? Então, situações bem marcantes. Às vezes, a gente encontra você fazendo o seu estrito cumprimento do dever legal e você recebe um e-mail ameaçador, por exemplo. Eu vou contar uma situação, uma vez eu era membro da Comissão de Direito Sindical da OAB e leciono, eu sou professor também de universidades. E aí, um dia, estava uma discussão
lá no Conselho Federal da OAB, e ficou definido que a hora-aula do professor ia ser definido o valor da hora-aula pelos conselhos da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu, normalmente, todo mundo sabia que eu participava da estrutura da OAB, eu mandei um e-mail para os colegas tinham um e-mail que era um grupo de conversa de colegas, professores, e eu mandei um e-mail só com a notícia, não disse nada mais, só dizendo que agora o valor da hora, o valor mínimo, né, o piso dos professores universitários do curso de Direito seriam definidos pelos conselhos da OAB. Para quê? Eu mandei esse e-mail, primeiro eu recebi tipo, como a gente falou aqui no conceito, né, uma espécie de e-mail em resposta no próprio grupo, com um tom ameaçador, né? Lembre que aquele assédio moral, ele vem numa perspectiva de que ou ele tenha por objetivo ou cause, ou seja suscetível de causar um dano físico, psicológico, sexual ou econômico. Eu tinha aí o econômico, né, o medo de perder o trabalho, às vezes o servidor tem medo de ser perseguido, de ser mal avaliado, não é? No caso de vocês que são servidores, e eu ainda tinha um medo econômico, logicamente, porque eu poderia ser dispensado, né? E aí, logicamente, que não ia me dispensar com justa causa, eu ia dispensar sem justa causa, que era exatamente essa questão de despedida sem justa causa, ela esconde a situação do assédio moral. Então, pasme, para a gente já ir para as conclusões aqui, acho que estão uns 15 minutos, né? Depois eu recebi um e-mail específico da pessoa, um questionamento se eu estava ou não satisfeito com o meu salário. Aí eu disse, poxa, eu me senti altamente ameaçado, né? E a partir dali começaram várias condutas estranhas, mas eu guardei aquele e-mail, quer dizer, o e-mail valeria, né, a nível de prova. Então, hoje, eu acho que a nível de conversa é só lembrar, né? O assédio moral e o assédio sexual nas relações de trabalho, resumindo, está no Código Penal, é muito fácil para você encontrar. A forma de provar tanto o moral quanto o sexual, você pode utilizar os seus meios de comunicação, as suas conversas, não precisa pedir autorização. É importante registrar tudo o que acontece, colocar na agenda, ver quem é que estava perto, que depois pode funcionar como testemunho, ninguém nunca sabe. Você vai anotando o dia, a hora, quem estava lá, se tiver com o celular, grave, se tiver o computador, coloca para gravar, e depois vai valer. Não precisa pedir autorização, a prova é aceita. O que é interessante é que você esteja em contato com o sindicato, com os advogados especialistas nessa questão. Nós estamos aí à disposição, inclusive tem no site tem nosso contato, nosso WhatsApp e tudo, para a gente conversar, às vezes, como configurar e como provar essas questões. Aí, provando, a gente entra com as ações, pode conseguir, se a pessoa for dispensada, se for no serviço público, né, houver uma demissão, que é uma punição, a questão da reversão da punição, não é? Se for uma avaliação, demonstrar na avaliação que a avaliação estava mal feita. Se for na iniciativa privada, pode haver, por exemplo, uma situação de tirar uma justa causa para transformar em uma despedida indireta do contrato de trabalho, além da gente pedir e trabalhar a nível de indenizações, tá? Então, dado o tempo, né, ela só me deu os 15 minutos, eu acredito que eu tenha atendido aqui os 15 minutos, então eu passo a palavra, o resto a gente vai aí no diálogo. Obrigado, uma saudação a todos vocês, parabéns pelo interesse, que bom, estamos juntos e vamos à frente. Obrigado. Doutor Clóvis, nós é que agradecemos aí a sua inserção, porque esse assunto é um assunto que trata, inclusive, da nossa vida também. Os agentes de saúde de endemias, eles entram na nossa casa, eles entram para trabalhar. É uma categoria que eu costumo dizer que eu tenho um apreço enorme, porque são uma categoria desvalorizada pelos governos. Você vê que na semana passada, nós apresentamos aqui um estudo da subutilização dos agentes de saúde de endemias na pandemia. A gente poderia ter debelado essa pandemia com menos problemas, com menos mortes, né? E com menos sofrimento para as famílias, se a gente tivesse utilizado melhor um material humano riquíssimo. A professora Gabriela Lota falou isso na semana passada. E, de repente, você vê aí, ainda no século XXI, essa opressão em cima do trabalhador, essas condições impostas, essas coisas horríveis, que a gente fica, às vezes, pensando se a gente está realmente nesse planeta, né? Mas para fazer
uma fala em cima da sua exposição, nós trouxemos alguém que vive a realidade dos agentes de saúde de endemias. E uma mulher, né? Uma mulher que está vivenciando isso, que é a minha companheira Silvia Salgueiro, presidenta em segundo mandato do Sindraxe, e Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemia de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? A CS, agente comunitária de saúde há 19 anos, né? Graduada em gestão de recursos humanos, ou seja, uma pessoa que tem um know-how imenso na lida com esses problemas, tenho certeza que concorda comigo nessa aberração, né? Então, seja bem-vinda, Silvia Salgueiro, fique à vontade, você, antecipadamente, antes das considerações finais, já quero dizer da nossa gratidão por você estar aqui com a gente. Esse assunto do assédio moral, principalmente dentro da categoria de agente comunitário de saúde e agente de endemias, é alguma coisa gritante. Nós temos alguns casos que exacerbam o bom senso, e a gente queria ouvir você, como presidenta de um sindicato, como mulher, como alguém que conhece esse universo e representa essas pessoas. Queria ouvir você sobre essa questão do assédio moral. Seja bem-vinda, Silvia. Boa tarde, ao doutora Vera. Eu que agradeço o convite. Fico lisonjeada por a gente estar tão longe e tão perto ao mesmo tempo, né? E trazer um assunto que em tempos de pandemia só se falava sobre isso, só se fala sobre isso, e de repente vem a Vera com esse assunto tão inovador, né? Tão novo para se falar dele, mas tão antigo na nossa categoria. Né? O assédio moral, ele não começou agora, ele não é de agora, ele não é novidade, ele não é moda, ele é bem antigo, e com a pandemia ele ficou gritante. Até isso ela trouxe também o assédio moral na pandemia. O que acontece não só no meu estado, mas pelo Brasil, o agente de saúde em endemias com mais atribuições, né? Tendo que fazer mais atribuições e sendo disfarçado, subliminar ali, uma ameaçazinha, sabe? Nós não temos só o nosso piso, né? A gente tem penduricalhos no salário. E aí vem assim, se você não cumprir a meta, não fizer o monitoramento, você vai perder aqui, você vai perder ali, sabe? Com ameaças. Então, enquanto nós estamos ali com medo, estamos na linha de frente, sem recuar, muitas vezes sem os EPIs necessários, mas não deixando de trabalhar, ainda que com medo, porque eu posso perder no salário, nós não estamos em tempo de estar perdendo dinheiro algum. Então, não deixa de ser um assédio moral. Gostei muito da fala do doutor, quando ele disse que eu posso gravar agora com os smartphones, a maioria tem o seu smartphone. Eu já peguei um jeitinho no meu de eu atendo a ligação e já coloco ela para gravar imediatamente, porque eu não sei quem está do outro lado. Ligação comum. E nas casas, a gente orienta algumas agentes. Nossa categoria, eu acredito que a CS, principalmente, 90% dela é mulher. Não que o homem não tenha o assédio moral, mas a 90% é mulher. E a gente enfrenta desafios nas visitas, inclusive de mulheres, que desacatam, que desvalorizam, que não reconhecem o trabalho daquele agente, que acha que ele não faz nada, ele é servidor público, ele é vagabundo, ele não estudou para aquilo, esse serviço é fácil, né? Sem saber as dificuldades nossas do dia a dia. Eles não têm que saber, mas muitos não respeitam. Então agora, com essa novidade, essa coisa boa do celular, que todo mundo tem o seu, de ter já um jeitinho assim, aquela pessoa difícil de tratar, já deu seu bom dia gravando, sabe? Põe no bolso ali do celular, não vai conseguir fazer um filme, mas vai gravar pelo menos o áudio. Porque muitas meninas, muitas mulheres, algumas ainda estão afastadas ou tiveram que mudar até de área devido ao assédio moral. Às vezes não é só no trabalho, é na área também, é visitando também. São os pacientes também, os usuários SUS. Tem alguns que dá trabalho. E aí, se ele não faz a visita ou ele não faz aquele trabalho que aí o enfermeiro ele volta para a unidade e lá ele tem um coordenador e um enfermeiro, que também não quer saber o que aconteceu, ele quer a visita feita, ele quer o trabalho feito,
e às vezes prefere ouvir o usuário, aceitar aquilo que o usuário falou e não ouvir o lado do agente. Aí esse agente tem que voltar para casa, para talvez uma família já com problemas em casa ou dificuldades que ele já tem em casa, com mais essa carga nas costas. E no outro dia tudo de novo e às vezes até mais problemas novos. Então, assim, é necessário um olhar especial da gestão, de todas as gestões no Brasil todo, para essa questão do assédio moral, agente comunitário de saúde e endemias. E aí aqui, como presidente do sindicato dos agentes de endemias também, né, posso dizer que já ouvi muito relato dos meninos. Aqui a gente fala, vocês também conhecem a doutora Elânia, que ele costuma de falar os meninos, né? Os meninos e as meninas. E a gente escuta muito dos agentes de endemias, os meninos, tem meninas também, como endemias, dos assédios, tanto moral como até sexual. Eles têm que adentrar também a casa, eles têm que entrar, eles têm que conversar, e às vezes se ele é simpático demais, é porque ele está facilitando, se ele é áspero demais, muito sério, é porque ele não está sendo simpático, é porque ele foi grosseiro. Então, assim, é uma dificuldade. A gente encontra isso. Quando ele volta do campo, tem lá uma reclamação com o supervisor dele de área, que ele não fez o serviço direito, que ele não cumpriu o dever direito, ele pode ser punido por isso, sofrer um processo administrativo, talvez por algo que ele não soube lidar. Né? Então, assim, é necessário talvez até um preparo, uma capacitação para a própria categoria, aprender a se defender em situações como essa. Alguns anos atrás, eu vou colocar 10 anos, que eu acredito que de 2010 para frente deu uma acordada no pessoal. O agente levava muita coisa, ele engolia muita coisa, calado. Nós viemos aprendendo ao longo dos anos que quem conhece seu direito não tem como se perder no caminho. E quem cumpre seu dever pode cobrar seu direito. Então, assim, é buscar o conhecimento até onde eu posso ir, até onde podem ir comigo. Qual é o limite de ambos os lados e não se calar. Essa é uma coisa que eu pego muitas meninas, aí eu vou colocar as meninas que vêm falar comigo no privado para não se calar. Leve para frente. Onde precisar do jurídico, a gente vai estar com você. Se precisar, eu vou junto. Eu já estive na delegacia com um agente de saúde. Eu já acompanhei, já orientei colegas de endemias a ir até a delegacia. Se precisar, eu vou junto, aviso a advogada, converso, faço o elo ali. Mas o agente, tanto a CS como a CE, não pode se calar. E em tempos de pandemia, onde o governo federal envia verbas aos municípios e os gestores, já que estamos chegando em época de política, resolvem fazer um outro uso desse dinheiro e querer usar o agente de saúde em endemias para fazer atribuições que não são deles sem um bônus, sem remunerar por isso. Também é assédio moral. Então, querer forçar que ele faça algo que não é sua atribuição e dizer que estamos em tempos de pandemia, se você não fizer, pode ser prejudicado depois, também é assédio moral. Então, a gente precisa trabalhar todo mundo junto em equipe para vencermos a pandemia, mas não podemos deixar que nossos direitos sejam tirados de nós. Não podemos permitir que nos usem e que nos ameacem veladamente ou subliminar, abrir a boca e falar e contar, não se calar. Muito bem. Olha só, sabe o que é isso? Isso é uma presidenta do sindicato, né? Que não se furta de fazer o debate, que não deixa de ser doce, que não deixa de ser compreensiva, responsável, mas também não se incomoda de ser incisiva, de estar colocando. E a gente, doutor Clóvis, que o SUS, como um dos grandes instrumentos aí de universalização da saúde, não podia deixar de ter problemas. Nós temos problemas porque dentro do SUS nós temos a categoria mais precarizada, que é o pessoal da ponta, é o pessoal que está lá no atendimento, são os agentes de saúde, os agentes de endemias, são aqueles OSDs e técnicos e auxiliares que estão lá na ponta. O assédio moral é muito grande, inclusive porque nós temos também um problema de gerações, né? Um choque de gerações.
Nós temos servidores antigos, federais, que estão cedidos ao SUS, estaduais cedidos ao SUS, municipais, já, mas que tem que lidar, por exemplo, com a nova realidade do serviço prestado, dos novos concursos que for depois da municipalização da saúde, e muitas vezes dos cargos comissionados sem que as pessoas tenham preparo para lidar com isso. E acham que somente uma agenda na mão e um cargo disso ou daquilo é suficiente para impor um ritmo, para querer resultado sem fornecer condições para que esse resultado seja atingido. A gente vê muito isso, sabe? E é muito preocupante quando a gente fica assistindo a isso e não pode fazer muita coisa. Por quê? Veja, eu tenho um problema, é colocado um problema para mim, peço ao sindicato que me represente, o sindicato manda alguém que concorda com a coordenadora, concorda com a gestão. Aí como é que fica esse trabalhador? Por quê? Porque às vezes a pessoa sequer tem noção do que ela está fazendo ali como representante de uma categoria. Então nós temos que ter, por exemplo, preparo para representar, nós temos que ter conhecimento. Eu acho que os sindicatos hoje, as entidades, precisam estar fazendo, inclusive, esses cursos rápidos para você se municiar da legislação, se municiar das informações do que você pode fazer para se defender. Não se defender de quem o ataca somente, mas muitas vezes, é com muita dor que eu falo isso, mas muitas vezes a gente tem que se defender da gestão, que acha que nós só somos importantes, por exemplo, na hora de trabalhar, mas nós não temos direito nenhum. Veja só a que ponto nós estamos chegando nessa questão do assédio moral. Quando a gente vai para o assédio sexual, então nem se fala, porque tem algumas pessoas que acham que você está ali disponível. A disponibilidade, ela não é porque eu trato você bem. A minha disponibilidade é para trabalhar. Isso não quer dizer que tenha que haver alguma coisa da minha parte. Não, e as pessoas às vezes desconhecem isso. Quando é mulher, principalmente, acha que é normal, que isso aí é a questão cultural. E aí eu queria que o Dr. Clóvis perguntar aqui para o Wellington. Wellington, tem alguém para entrar? Me parece que tinha uma pessoa para fazer uma fala, para entrar. Eu queria saber se ela está aí. Meu companheiro Marcelo. É ele que está aí? Marcelo, seja bem-vindo. Marcelo é agente comunitário de saúde, não é isso? Isso. E da direção Oi, da Central Única... Direção da Central Única dos Trabalhadores, dirigente do Sindicato dos ACS e ACS da Paraíba, acho que o sindicato dele é estadual, e a minha companheira Luana, que é ACS de, boa tarde, ACS de Fortaleza, e que veio aqui também fazer aqui uma fala com a gente. Vamos ouvir a Luana, em seguida o Marcelo. Luana, olha só, o nosso tema hoje é assédio moral. A gente está chamando os agentes de saúde de endemias atenção para esse fato, as entidades, na verdade, o movimento Juntos Fazendo Mais, nós não somos uma entidade representante de trabalhadores, mas nós temos muito apreço pelos agentes de saúde de endemias, não só os de Fortaleza, como você, minha querida, conheci na greve de 2015, Silvia, Marcelo, na greve de 2015 em Fortaleza, e ficamos amigos, e tenho acompanhado esses lutadores e lutadoras, e aprendi a querer bem de vocês tudinho. Acho bacana assim, a atuação de vocês. Somos colegas de susto, ou, portanto, colegas de sofrimento, né? Então, eu queria que a Luana falasse um pouco para a gente, e em seguida o Marcelo. Por favor, Luana, fica à vontade, vai lá. Tá, boa tarde a todos. Você até citou uma situação bem parecida com o que eu passei, né? Em 2015, eu sofri um assédio moral, no qual, nesse período, a gente estava passando por uma transição, no ponto em que o nosso ponto dava acesso à troca de turno. A gente poderia bater de 7 à 1 da tarde ou de 1 às 7 da noite. E nesse período, eu precisei fazer um processo na secretaria pedindo que eu trocasse o turno para poder dar continuidade ao meu curso na faculdade,
pois eu tinha me identificado com outro curso, não que eu estava fazendo no momento, e eu só teria aquele horário do turno da manhã para poder estar estudando. E nesse período, eu solicitei a ajuda de um sindicato, no qual ele enviou uma pessoa para me representar. Quando essa pessoa chegou na minha UAPS, né, no meu posto de saúde, essa pessoa não soube dialogar com a minha coordenadora, ele apenas aceitou ela abaixo o que ela relatou e foi embora. A consequência que eu tive dessa situação de não ter sido bem representada, né, de não ter tido uma defesa, é que eu tive que trancar a faculdade por conta que eu descobri que o meu processo estava em mãos da coordenadora há mais de 5 meses e ela não tinha dado o aval para mim, não tinha passado para mim a resposta que já estava com esse processo e que a secretaria, entendendo que eu poderia trocar por conta que tinha essa possibilidade, passou a vez para ela decidir se poderia ou não. E por um motivo pessoal de perseguição no posto, ela não me deu esse aval. Então, o que eu poderia ter feito, doutor Clóvis, em relação a isso? O senhor pode me dar um norte, porque eu, enfim, fui muito prejudicada. Inclusive, fiquei com o meu psicológico abalado na época, porque interrompeu um sonho meu, né? Que era ter concluído a minha graduação de nutrição. O que eu poderia ter feito nessa situação? Vamos lá. Eu queria ouvir o primeiro o Marcelo e depois o doutor Clóvis entra para fazer a fala da resposta da Luana. Tudo bem? Pode ser assim? Vamos lá. Marcelo, querido, seja bem-vindo. Nós estamos recebendo aqui um dirigente sindical da minha Central Única dos Trabalhadores, Central Combativa, não que as outras não sejam, né? Mas é um companheiro querido da direção da Central. Nós estamos recebendo aqui a Silvia de Dourados, recebendo o Dr. Clóvis, esse é o Marcelo, e é a CS da Paraíba, do Sindicato da Paraíba. Marcelo também é advogado, não é isso? E a gente queria ouvir você, meu querido. Tranquilo. Fica à vontade. Primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Vera. Gostaria de agradecer pelo convite, doutor Clóvis, né, a Silva, a Luana, companheira. Um relato triste, né, que a gente, infelizmente, também passa aqui no nosso município. Eu sou a CS do município de João Pessoa, mas estou dirigindo o sindicato de base estadual, e sou dirigente da CUT Paraíba. E, assim, nós vimos que, embora nós tenhamos várias realidades locais, né, são coisas que são semelhantes a todos os nossos agentes, são esse tipo de assédios. E aí a gente traz, como a Silva coloca, né, cobranças que são colocadas em cima dos nossos agentes, que estão além da sua capacidade, que estão além das suas atribuições, e mesmo assim, né, nós somos cobrados por metas, por números, que muitas vezes a gente não tem a capacitação mínima para aquilo, ou então a oferta de material, né, o próprio material de trabalho que eles não nos oferecem. Eu trago um exemplo aqui que ontem, né, infelizmente, e aí agradeço demais a oportunidade, Vera, mas isso aí é tão, tão real que ontem à noite eu recebi uma ligação de uma de nossas sócias, onde a apoiadora dela, com as seguintes palavras, mandou um áudio dizendo o seguinte, né, a gerente da unidade, dizendo que as visitas domiciliares tinham voltado ao normal, que a gente estava num cenário normal, e que a partir, né, de segunda-feira ela teria que dar o quantitativo e visitar todas as famílias de forma normal. E aí, assim, prontamente a gente mandou um áudio, logicamente direcionada para que ela compartilhasse no grupo da unidade, né, em que nós estamos normal, nós estamos no meio de uma pandemia, né, onde o ACS e o ACE estão na linha de frente, estão no combate junto com os outros profissionais do SUS, mas que a gente precisa ter principalmente cautela e proteção com a nossa vida e com a vida dos nossos familiares. Essa segurança é a primária. Segundo ponto é que a gente passe, sim, a dar uma assistência à nossa comunidade, às nossas microáreas, mas da forma mais segura, né, e que a gente possa ter uma maior
cuidado não só conosco, mas com o nosso usuário também. Então, a gente colocou um áudio mais ou menos nesse sentido, e nos colocamos à disposição, sim, para fazer o enfrentamento, inclusive participaremos da reunião de equipe na próxima semana, para que essa associada ela não se sinta só. E aí, para não ser redundante, porque as falas são bem semelhantes, mas eu acho que cabe aos sindicatos, principalmente nesse momento, dar a segurança necessária aos nossos associados para que eles se sintam, né, protegidos e se sintam amparados. O que a gente vê muitas vezes é que junta ali um enfermeiro, um apoiador, um gerente, faz uma pressão psicológica em cima desses profissionais para que eles possam cumprir meta, número, se não fizer os cadastros, volta o dinheiro. E aí, quando a gente vê 2, 3, 4 profissionais em cima dos nossos agentes, eles muitas vezes cedem, aí vai para a área sem o EPI, né? Vai para a área como aqui no município de João Pessoa, se tentou fazer com que eles fossem para a área com uma máscara cirúrgica para o dia inteiro de trabalho. Isso não existe. Né? Quando a gente sabe que a partir do momento que a máscara ficou mais úmida, ela perde, né, o seu efeito protetor. Então, diante disso, há essa pressão. E aí a gente fez uma força-tarefa muito grande aqui, e ainda vem fazendo, continua com dificuldades, né, principalmente quando a gente se afasta da capital, a gente vê muita coisa nos municípios mais distantes e nos municípios menores, né, onde o EPI ele é praticamente descartado. E aí, se há uma cobrança pelo trabalho, há essa cobrança, e a gente tem essa preocupação especial, né, com a proteção desses profissionais. Verinha falou uma coisa muito, muito presente ainda, a precarização. Né? A gente tem muitos gestores que ainda desejam a precarização do trabalho e a precarização do vínculo trabalhista também desses agentes, como forma de pressionar, como forma de chegar e dizer assim, olha, ou você faz, ou tem gente querendo trabalhar, tem gente querendo a sua vaga. Então, esses agentes muitas vezes podem estar sim se submetendo a situações que não deveriam, com medo, com receio. Então, acho que o papel do sindicato hoje é fortalecer, é empoderar. Eu acho que a palavra que o conhecimento ele liberta. Então, a gente precisa realmente essa questão dos minicursos, a questão da legislação, deixar o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, ciente do que é responsabilidade dele e até onde ele deve ir. A partir dali, ele contar com o apoio do seu sindicato, contar com o apoio dos órgãos de fiscalização, que também precisam ser mobilizados, precisam também estar fiscalizando, para que realmente a gente possa ter o efetivo exercício daquele profissional mediante as condições de trabalho que estão sendo oferecidas. Então, acho que esse é um desafio para o novo sindicalismo, né, essa nova realidade, e realmente, né, esses espaços como este, como de discussão, de aprendizado, são muito importantes, e a gente está aqui também para contribuir. Acho que essa é a primeira fala, qualquer dúvida ou qualquer coisa, a gente também pode voltar aqui para contribuir. Tá? Um abraço aí a todos e uma boa tarde. Eu queria deixar, Marcela, eu queria deixar só uma observação referente que ele falou sobre as máscaras. A Vera até acompanhou o meu drama em abril para maio. Eu peguei Covid trabalhando, porque no dia que eu compareci, no finalzinho de abril para maio, eu compareci ao postinho, chegando lá, não tinha máscara suficiente para todos os agentes de saúde, e me mandaram aguardar a máscara chegar pela empresa distribuidora numa sala. Esse foi o fim, porque eu tive contato justamente com a agente de Edemias, que foi o primeiro caso lá do posto que estava com coronavírus. Assim que ela se afastou, acho que com um certo período contadinho, eu também me afastei. A Vera sabe o sofrimento que eu passei e sofri o assédio para voltar ainda sequelada, porque fiquei sentindo sintomas, umas sequelas do Covid, que eu vim me restabelecer faz pouco tempo, ainda sinto alguma coisa, dor nas costas, senti uma falta de ar, enfim. Mas foi outro tipo de assédio que eu sofri no posto de saúde que eu trabalho.
E eu procurei um representante e me vi perdida, não tive também essa representatividade do sindicato referente a essa situação. É a pior parte, talvez, né? Olha só, gente, essas falas aí do Marcelo, da Luana, da Silvia, elas corroboram com o que o Dr. Clóvis está colocando. Aí eu pergunto, tem uma pergunta da Luana para o Dr. Clóvis responder já, mas eu pergunto, não seria, Dr. Clóvis, essa insistência em colocar essas pessoas de volta ao trabalho, sem fornecer EPIs e EPCs, sem dar as condições plenas de proteção para esses trabalhadores, também um assédio moral? Aí eu passo a palavra para o senhor responder a pergunta da Luana, que ela fez, e também porque isso é um absurdo, isso também acontece conosco do SUS, acontece no município, onde cada um tem o seu protocolo e interpreta como quer, né, na verdade. Então, eu gostaria de ouvir o Dr. Clóvis nesse quesito. Não seria também um assédio moral, um hiper, super, mega assédio moral, dizer para um trabalhador voltar a trabalhar, cuidar da vida das pessoas, quando nem a vida dele está garantida, porque não estão garantindo EPC e EPI para todo mundo. Então, o trabalhador da saúde também tem saúde, também fica doente, também tem medo, também está acuado, também não conhece o Covid, enfim, não seria isso também um assédio moral, doutor? Bom, mais uma vez aí uma saudação, pessoal da Paraíba, muita gente de Dourados, né, no Mato Grosso, aí Mato Grosso do Sul, né? Que legal, o pessoal está comparecendo, um colega aqui de Fortaleza, a Vera, estou vendo que ela está lá nos comerciários, aí pelo paredão do fundo, né? Então, que bom. É o seguinte, gente, é muito legal, assim, a gente estar conversando sobre esse tema, porque realmente vem ideias, né? E as ideias transformam os problemas. Para quem sabe utilizar, eles podem ser uma grande forma de uma chave para a gente se reposicionar, tá? Então, primeira coisa, assim, vindo de baixo para cima, né? Mas eu estou vendo a minha colega aqui de Fortaleza, e como foi a companheira aí, mulher, as mulheres estão ganhando aqui, né? Então, de 3-2, mas aí o caso era o seguinte, primeiro, né, no caso da colega, antes de falar dessa situação da Vera. Por isso que a ideia, como falou a presidente do sindicato, é provar, era gravar, se municiar, agenda, não é? Sempre vai anotando, vai criando uma coisa, cria uma pasta sua, olha, dia tal, hora tal, a fulano tal disse isso, fulano disse que fulano estava perto. Aí começa, vai anotando, vai construindo, porque, como eu falei no começo, é uma prática reiterada, que é o que é mais comum, porque quem faz, ele tem aquele senso, uma visão de se achar mais do que os outros, né? E aí a ignorância dele faz ele, ao invés de ver a beleza das rosas, ele pisa nas flores, né? Então ele às vezes nem percebe, mas não é porque ele não perceba que ele não precisa ter um realinhamento de posição, não é? Porque a gente exatamente quer aprimorar essa relação. Então, no primeiro momento, o ideal era ter salvado documentações, sempre fazer o quanto antes, né? Tá aí o Sebastião aí, os comerciários presentes também na live. Então, juntar provas, juntar elementos, ver quem estava perto, ver quem foi que fez, como fez, se tiver o celular, gravar, já sabe que tem um ambiente que aquilo ali é recorrente, gravar, eu já disse que é muito fácil a nível de gravação, não é problema, se você for parte, não é? Pode gravar, que a sua gravação vale como prova. Foto, gravação em áudio, gravação em vídeo, tudo vale, tem decisão do Supremo nesse sentido. Não é uma interceptação telefônica, porque não é um terceiro que está participando, mas a própria parte, que no caso aí a assediada que está gravando, está registrando, então vale sim, tá? Então, primeira coisa. Com relação a vocês, né, outro ponto que eu achei interessante, que eu fiz um breve comentário do artigo 1º da Convenção 190, mas é importante, quando vocês baixarem lá o Convênio 190, o artigo 3º, que ele fala, né, diz assim, que a Convenção se aplica à violência e perseguição no mundo do trabalho que ocorrem, durante o trabalho, um ponto, quer dizer, pode ser vocês lá dentro da repartição, em relação com o trabalho, quer dizer, alguma coisa em relação com o trabalho e como resultado do trabalho, quer dizer, 3 aspectos que podem gerar esse dano psicológico, físico, econômico, não é? E que basicamente pode lhe trazer problema. Outro ponto importante que ele diz assim,
pode dar como resultado no lugar de trabalho, inclusive espaços públicos e privados, quando são lugar de trabalho, ó, pode. Outra, no lugares onde se paga o trabalhador, onde ele se toma o seu descanso, onde ele faz as suas refeições, quando ele utiliza instalações sanitárias e de asseio nos vestiários, quer dizer, a conversa ela estende, não é a questão do local de trabalho. Aí diz assim, ó, também nos deslocamentos, viagens, atividades sociais e de formação relacionadas com o trabalho, quer dizer, muitas coisas para vocês. No marco de comunicações, por exemplo, quando você for assediada por esses meios tecnológicos, você pegou pelo WhatsApp, no grupo, no e-mail, também configura. No alojamento proporcionado pelo empregador e também nos trajetos entre o domicílio e o lugar de trabalho. Veja, então aí já fica bem elastecido, né, o conceito de assédio moral e os locais, não é? Então, outro ponto relevante é que quantos servidores, né, tem o crime de desacato, tem muito nas repartições, a pessoa não leva a sério, mas o artigo 331 do Código Penal, ele fala que desacatar um funcionário público no exercício da função em razão dela, ele dá uma pena, né, uma detenção aí de 6 meses a 2 anos ou multa. Não é? Então, a questão é se municiar, ter razoabilidade, quer dizer, ter bom senso, mas já sabe que pode gravar. Quando você sentir que a coisa, como diz aí a história, o bicho está pegando, você já começa a registrar, porque a gente vai sentindo, né? Outro ponto importante é que se rolar o assédio sexual, que a Vera está falando, tem o artigo 216A do Código Penal, ressalvado aí, engano, ele diz assim, que é uma pena de 1 a 2 anos de prisão. 1 a 2 anos de prisão no assédio sexual. Lembre-se, assédio moral não está no Código Penal, está na Convenção da OIT, tem algumas leis estaduais e municipais aqui no Brasil e tem muita jurisprudência, tá? O assédio sexual já está no Código Penal, dá prisão de 1 a 2 anos. Veja que no desacato ao servidor pode ser até trocado por multa, mas no assédio sexual não tem essa troca, certo? 1 a 2 anos de prisão. E o caso com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, né, a nível de inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, ou seja, já se aplica para a iniciativa privada e para o serviço público, certo? Outro ponto também, não é, que a gente já falou aqui, é quando você passar por essas situações, comunicar por escrito ao seu chefe. Por quê? Porque a administração ela tem uma culpa em vigilando. É como no caso da iniciativa privada, tem que comunicar ao patrão e o patrão tem que abrir algum tipo de procedimento para ter um registro. Porque se ele também age de forma desidiosa, ele acaba agindo por culpa. Né? Por quê? Porque ele não fez nada, porque ele não registrou. Então, por exemplo, você está passando por uma situação, você registrou um BO, né, demarcou um desacato, chegou na sua repartição, é para ter outro registro e outro procedimento, né, se for o caso, para que você, cada coisa dessa que vai acontecendo, ainda mais sendo um órgão público, você vai tendo documentos oficiais para usar como provas, né? E, logicamente, que se o seu chefe, ele for desidioso, for a questão política, quiser passar... exatamente colocar panos quentes, né? Então, você vai ver pelo procedimento que ele não instaura, por isso que você anota, olha, eu comuniquei, cadê o procedimento? Perguntei tal dia, está aqui no meu WhatsApp, aí você vai construindo isso na peça, que ele foi desidioso, né? Então, ele pode responder também por culpa, né? Porque a culpa é exatamente negligência, imprudência ou imperícia. Né? Então, nesse caso, ele vai ser negligente. Como é que você foi assediada de alguma forma e o seu chefe não fez nada quando o assédio ele acontece dentro dessas espécies de horizontalidade, né? Porque o vertical é que é de cima para baixo ou de baixo para cima, o horizontal é entre iguais. Então, quer dizer, acontece com o próprio colega de trabalho alguma coisa, entendeu? Então, é importante. Então, era registrar, gravar e ter provas. Espero estar sendo claro, tá? Estou falando aqui por causa do tempo, mas... Outra coisa que o companheiro aí lá da Paraíba falou, é importante, e vocês todos falando sobre máscara. Eu atuo aqui no Brasil a nível de vários sindicatos. Um dos sindicatos que eu atuo são 65 municípios lá no estado de São Paulo, né? Principalmente o Sindicato da Saúde de São José do Rio Preto e outros, eu atuo muito orientando essa parte coletiva. Né? Então,
eles têm os advogados normais, e algumas coisas eu atuo direto, e outras eu faço a parte de orientação coletiva, vou entrar com as ações coletivas. A gente entrou agora e ganhou várias ações, se vocês colocarem no YouTube, tem até um vídeo meu colocando, tem um vídeo assim, Clóvis Renato, você bota no YouTube, Clóvis Renato, atuação sindical na pandemia. É um vídeo aí que tá bem aí, eu vou colocando várias jurisprudências que a gente conseguiu em ações a nível de Brasil, nós e outros advogados, logicamente, outros que a gente faz parte dessa orientação, exatamente, impondo a utilização dos EPIs, o afastamento das pessoas que estavam nos grupos de risco. Hoje mesmo nós fizemos um pedido, nós tivemos decisão contra a Santa Casa, em vários lugares pelo país. Temos decisão aqui no Ceará, decisão em São Paulo, decisão em Brasília, decisão em Pernambuco. Então, o sindicato, né, como síndico é aquele que defende, aquele que protege, o ideal é que ele entre, quando colhe essas provas, entrar com ação coletiva, entrar com ação civil pública, entrar com ação civil coletiva. Já temos várias decisões no país. Então, você começa a configurar as provas e entra com ação e impõe que o Estado, ou o município, ou a União, certo? Cumpra essas medidas de segurança. Lá nesse vídeo que eu fiz, também tem um texto que eu escrevi, talvez você colocar no Google, vai achar o texto, né? Eu fiz muito em cima desse texto, é um artigo científico que eu escrevi, mostrando várias jurisprudências, todas da agora. Então, comprovar e utilizar e impor, e, logicamente, exigindo multa por dia de descumprimento contra a União, Estado, Distrito Federal e município que, porventura, não cumpra. Tá? Então, aí é um ponto importante, entrar com ação e pedir a liminar, ir atrás do juiz e conseguir que ele imponha aí. Eu já estou com decisão hoje, saiu uma decisão semana passada, em que a gente já ganhou em definitivo. No dia que a gente entrou, com 2 dias, a gente já saiu a liminar. E agora já tem sentença em definitivo, dizendo que a gente ganhou impondo essa obrigação. Porque é diferente da iniciativa privada, às vezes o sindicato com serviço público tem mais dificuldades, às vezes, né? Mas com a ação é importante. Último ponto aqui, dado o tempo, né? Eu estou vendo aí para a gente não estourar o tempo da live do colega. É importante, que também tem jurisprudência sobre isso, sobre assédio moral estrutural. Isso é muito comum quando você falou de metas em banco. Se você colocar a pesquisa, faz lama, como diz aqui no Ceará, né? Aí também no seu estado deve dizer a mesma coisa, né? Faz lama, de jurisprudência sobre assédio moral estrutural. Se você tem uns vídeos aí, inclusive você bota assédio moral, banco, você vai ver uns vídeos que teve uma campanha contra um banco aí que é uma transnacional fortíssima, situações lamentáveis de perseguição, entendeu? Perseguição estrutural. Então, o sindicato entrar com ação dessa, por exemplo, ação para discutir a assédio moral estrutural, né? Que é essa imposição de metas e muitas vezes sem dar condições, gerando um dano psicológico por causa do medo econômico das pessoas, medo de perseguição, não é? Ação civil pública, ação civil coletiva, uma ação ordinária aí do sindicato, pedindo que afaste as pessoas e cumpra as normas de segurança e saúde do trabalhador no ambiente do trabalho com relação à Covid, entendeu? O trabalhador que, porventura, esteja prejudicado, a colega que pegou, que adoeceu, que gastou com medicamento, entrar com a ação, por exemplo, pela entidade e pedir indenização por danos morais e materiais, porque o material teve o dano emergente, né, que foi a doença, o afastamento, gasto com combustível, gasto com táxi, gasto com Uber, gasto com medicação, né, e o lucro cessante, o que deixou de ganhar porque estava naquilo, às vezes tem outro trabalho, então se configura que pegou, de onde pegou, entendeu? Então, por isso que é importante essa visão e esse registro. Então, para não estourar demais, espero ter sido claro. Obrigado aí pela oportunidade. Uma saudação a todos e a todas. Umas lives. Doutor Clóvis, tem alguém aqui perguntando o que é que você tem na cabeça se você é um computador. Eu estou dizendo, não, ele realmente estuda sobre isso, então para ele, quando a gente faz, quando gosta, as coisas fluem, né? Então é um tema realmente bacana. Se o pessoal quiser acompanhar, tem vídeos gratuitos todo dia, tem muita coisa sobre isso, você bota no YouTube, Clóvis Renato, Direitos Humanos, tem no YouTube, porque eu fui trazer exatamente direitos humanos na feição do trabalho, porque o pessoal só pensa no direito dos humanos, mas não é, direito do trabalho é direitos humanos, não é? Então, todo dia tem vídeo, hoje mesmo saiu um vídeo sobre mobbing, então, fora esses cursos que a gente tem, lá, se você está tendo no Facebook Clóvis Direitos Humanos, tem um canal e tem a página Clóvis Renato Direitos Humanos, e tem no YouTube também.
Se você se inscrever, você sempre tem material lá e você vai olhando, a gente está estudando todo dia, né? E sempre colocando isso aí, dessa parte, você também pode acompanhar depois, você participar dos cursos. Aí, inclusive, só um detalhe, tem um gratuito lá, viu, sobre essa proteção sindical a nível internacional. Um deles é gratuito para vocês, para os indicados. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Gente, eu acho que, como impulsionador de ideias, de temas, eu acho que o tema assédio moral e sexual, ele é apaixonante, não deixa de ser condenável, mas com certeza para a gente fervilhar as ideias aí, principalmente nós que somos representantes aí de categorias. A gente queria agradecer muitíssimo aí a audiência de vocês, todo mundo aí do Mato Grosso do Sul, da Paraíba, do Ceará, tem gente aqui que eu estou vendo do DF, tá? Queria que vocês, inclusive, da categoria, mandassem sugestões de outras lives, de outros assuntos que vocês têm interesse para a gente fazer isso. E quero deixar, assim, bem claro, galera, o movimento Juntos Fazendo Mais, ele não representa a categoria, não tem esta pretensão de estar fomentando, nós fomentamos o debate, o bom debate, com boas explanações, com pessoas como o Dr. Clóvis, pessoas como Silvia e Marcelo, que são dirigentes, Luana, como já tendo passado pelo problema. Então, a gente quer fomentar o debate e que você, cada vez mais, se fortaleça com as informações. Queria passar aqui para minha companheira Luana, em seguida Marcelo, para as considerações finais, porque a gente já está com 1 hora de live, todo mundo aqui com perguntas, mas aí eu peço desculpas, mas vou estar passando as perguntas para as pessoas no inbox para que elas respondam, tá certo? Mas... Vera, vou usar 2 minutos. Vou usar 2 minutos de uma coisa que aconteceu no MS, em Dourados especificamente, aproveitando Luana, só um minutinho, a Silvia fala e depois você faz as considerações, tá bom? Aham. Vou ser rapidinho, Luana. Chegamos ali na pandemia, tá naquele auge lá, tal, sem EPI suficiente, sem máscara suficiente, os agentes fazendo barreira sanitária. E aí o que a gestão enviou para a gente usar como capote? Sacos de lixo. Meu Deus. Tiveram a pachorra, não sei se vocês conhecem esse termo aí, no lado da pachorra, tiveram a audácia de mandarem saco de lixo daqueles azuis bem fraquinho, recortar, assim, cortando com a tesoura e fazendo um avental. As agentes iam usar aquilo. Aí começamos o quê? Aproveitamos o andamento do WhatsApp, né? Mandou foto. Ó, Silvia, olha o que mandaram pra gente usar. Tira a foto agora, o pessoal na barreira, tira a foto. Mandamos pra mídia, pro Corém, pro Ministério Público. De manhã, tá? Isso era das 8 às 10. 13 horas, 13h05. Todos os agentes que estavam na barreira tinham capote decente, o saco de lixo sumiu. E a história ficou 1 semana rodando. Mas era assim, um assédio moral colocar o agente para trabalhar na barreira, ser a recepção ali, nós estávamos com a pandemia gritando aqui, né, por causa de um frigorífico, e colocar ali, literalmente, vestido com um saco de lixo. Denunciamos, fomos para a mídia, fomos para o Ministério Público, não faltou mais os EPI. Era só isso, Ana. Misericórdia, eu fiquei assim, eu não sei o que é pior, se foi a situação do saco aí. Você não está sozinha, viu, Lana? Você não está sozinha. Deus. Sempre o pessoal se supera na hora de fazer sacanagem. Vamos lá. Suas considerações finais, querida. Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter tirado minhas dúvidas com o Dr. Clóvis. Queria agradecer o convite, Verinha. E dizer que somos uma categoria forte que estaremos na luta sempre, né? Apesar de todos os problemas que a gente vem enfrentando de assédios, nós somos guerreiros. Então, agradeço a oportunidade, foi muito rica, né, a explanação, tirei minhas dúvidas, tá? Agradeço também a oportunidade de conhecer outros companheiros de outros estados, né, e ver que a situação é bem parecida, né? Mas estamos aí à luta, né, companheiros? E vamos seguir firmes e fortes. Um abraço. Obrigada, Lulu. Eu que agradeço aí você ter aparecido aqui, matar saudade, né? A gente não tem podido se ver, mas de qualquer maneira foi bom te ver aí na telinha. Meu companheiro Marcelo, por gentileza, suas considerações finais, já agradecendo assim de coração
você ter vindo ajudar a gente aí a fazer um debate para essa categoria que a gente gosta tanto. Vamos lá. Não, tranquilo, Verinha. Primeiro agradecer, né, a oportunidade, realmente como a Lana colocou, conhecer novos companheiros, realidades semelhantes e soluções, né, como o Silva colocou aí, soluções, é um embate, é a denúncia, realmente essa troca de informações, de conhecimento é o que vai engrandecer e mobilizar mais a categoria. De antemão, agradecer a todo mundo que assistiu, marquem aí, eu vi alguém comentando aí, falar, curta, compartilha a live, vamos propagar esse canal. Acho que a iniciativa de Vera realmente é sem precedentes, Vera, porque não há um interesse de representação, de disputa, realmente é um interesse, né, de promover a discussão e de mobilizar a categoria. Acho que a categoria precisava disso também, sem a disputa, sem essa ideia de poder. Realmente é algo novo, é algo que desde já conta com o nosso apoio, a gente vai fazer uma divulgação boa também na nossa base, realmente é algo sem precedentes na categoria, a gente vai fazer história, viu, velho? Eu acho que você tá num caminho, a nossa categoria é aguerrida, ela é participativa, como você já conhece, então, assim, a gente está aqui realmente para contribuir. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Marcelo, obrigada pelo carinho aí. Receba o nosso abraço aí, a Paraíba toda abraçada. É o estado que eu moro hoje, é o local que eu sou feliz e com certeza os agentes de saúde têm a minha consideração, o meu respeito em todo o Brasil. Companheira Silvia que eu conheci alguns dias atrás por uma indicação muito feliz da Elane, né? E ela disse, vou te botar na linha com uma mulher danada. Falou da Maria Aragão, lá na Bahia, falou da Leide, lá em Pernambuco, e falou da Silvia, do Mato Grosso. Ela disse, são 3 mulheres danadas. Eu digo, eu gosto de mulher danada mesmo. Silvia, muito obrigada por tudo, muito obrigada aí pela audiência, por ter vindo, por ter estado conosco. Queria que você apresentasse aí as considerações finais, por favor. Vera, agradeço o convite. Que bom, esse tema foi muito bom. Vamos aproveitar mais desse doutor, usar esse advogado, que a gente viu que ele pega uma linha ali, né, voltada para a nossa categoria, isso é bom. Vamos pegar temas mais para nós, e eu acho que, não sei se deixaram nos comentários, mas condições de trabalho é uma luta, eu acho que desde sempre que o agente de endemias, o agente de saúde não tem, e aí é onde ele sofre o assédio moral. Não tem condição de trabalho, mas ele tem que cumprir o dever. Né? Você quer seu direito, cumpre o seu dever, mas não oferece condição de trabalho. Então, assim, métodos, formas, dica para a gente entrar a fundo nisso, onde denunciar, como exigir, se podemos cruzar os braços ou não, agora que mudou muita coisa nessa reforma aí, né? Até para fazer greve está difícil, paralisações, mas usar esse canal para a gente poder aprender mais um pouco. Tá? Agradeço a participação, foi mais um aprendizado, mais uma experiência. Agradeço a todos do Mato Grosso do Sul que participaram, eu vi o nome de vários passando ali. Agradeço ao pessoal dos outros municípios e principalmente a melhor e mais forte categoria de agente comunitário que tem no Brasil. Ela está em Dourados e eles são filiados do Sindrax. Tamo junto. Muito bem. A mulher, além de presidente, ainda é garota propaganda. Olha só, menina. Muito bem, Silvia, muito bem. É isso mesmo. A gente tem que fazer propaganda do trabalho que a gente faz. Você está certíssima, é isso mesmo. E agora, Dr. Clóvis Renato, nosso expositor, nosso advogado, o cara que fala com propriedade e principalmente com uma linguagem acessível e que está sempre junto dos sindicatos, está sempre aí engrandecendo as nossas explanações com esses assuntos. Doutor Clóvis, muito obrigada de antemão, sei que você é sempre um parceiro, o que a gente mais ouve do Dr. Clóvis é procura o seu sindicato, ele sempre diz isso e a gente agradece bastante. Suas considerações finais, por favor. Uma saudação bem sincera, agradecer aí a generosidade da Vera, das palavras de cada uma das pessoas, né? Vocês são muito generosos. E que bom que a gente, realmente, juntos somos mais fortes. Era a frase do avô do Gengis Khan, os netos brigando, né? Aí ele chamou e pegou uma flecha e quebrou. Disse, olha, tá vendo isso? Aí pegou 2 flechas, já foi mais difícil quebrar. 3 flechas ele não quebrou, né? Então, realmente, juntos nós conseguimos o que jamais conseguiríamos sozinhos.
É fato. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade. Qualquer um aí que tem interesse, que quiser, é só entrar em contato aí, tem meu contato lá no site, pode pegar o contato com a Vera, a gente pode fazer outras lives aí, levar para Dourados, fazer aqui pelo sindicato em Fortaleza, para onde vocês acharem, para Paraíba, nós estamos à disposição, e aí vamos conversando. Obrigado, uma saudação, né, e muita amorosidade, saúde e paz na vida de vocês, que a gente vive, né, mais para isso do que para qualquer outra coisa. Obrigado. Obrigada a você, Clóvis. E você, categoria, você é agente de saúde, você é agente de endemias, você tem sindicato, você tem principalmente a luta, a sua luta, e vocês são uma categoria muito guerreira. São uma categoria que passa para a gente, pelo amor de Deus. Vocês passam credibilidade, vocês passam verdade, vocês passam sensibilidade, enfim. Vocês têm tantas coisas boas, né, que a gente fica até pensando assim, se vocês existem de verdade. Portanto, vamos lá, nós que somos dirigentes, nós que somos sindicalistas, vamos produzir cartilha, vamos produzir seminário, vamos produzir luta, vamos produzir a defesa desses trabalhadores em qualquer âmbito. Obrigada, minha presidenta Silvia, obrigada, meu diretor da CUT, meu diretor do sindicato Marcelo, obrigada, minha companheira Luana, minha querida companheira Luana, meu parceiro Clóvis Renato, advogado, que veio abrilhantar isso aqui. Um abraço a todos e nós estamos sempre aqui promovendo esses debates, porque juntos, fazendo mais, é que a gente consegue avançar e produzir um mundo melhor. Um abraço a todos, muito obrigada, um beijo no coração, tenham um bom resto de semana, até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, galera, um abraço para vocês. Obrigada ao nosso organizador, Wellington Clarindo de Oliveira, estava esquecendo do meu parceiro aí, que está aí por trás das câmeras, é o nosso Lombardi. Mas um abraço para vocês, boa quarta, tudo de bom.